Galera, tudo bem? Aqui é o de Menor. Hoje, no dia 16 de novembro, a gente vai continuar nossa leitura bíblica diária com o nosso texto referência lá em Hebreus, os capítulos 1 a 6. E eu queria trazer para vocês aqui um resuminho desse texto que eu achei bem interessante. Vamos lá? O que eu acho interessante desse texto é que ele vai nos explicar quem realmente foi Jesus. Este texto vai nos provar através das antigas escrituras, ou seja, do Velho Testamento, que Jesus Cristo era de fato o Deus verdadeiro, o Deus Filho que veio em carne para poder nos salvar. É importante a gente lembrar que essa carta foi escrita para os hebreus, ou seja, para os judeus, o povo escolhido, aquele mesmo povo que crucificou a Cristo. É interessante a gente saber disso, porque ela é em todo baseado como uma tese para provar que Jesus Cristo foi de fato o Filho de Deus e foi especialmente dirigido àquele povo que andava negligenciando este fato. De começo, o autor vai nos explicar por que Jesus Cristo era maior que os anjos, utilizando, obviamente, as Escrituras. Em seguida, ele explica por que Jesus Cristo teve que se fazer em carne, teve que vir como pessoa, como ser humano, para poder nos propiciar dos nossos pecados. Mesmo sendo maior que todos os anjos, Deus se fez homem, Deus se fez ser humano. Isso porque ele não veio para socorrer os anjos. Vide, por exemplo, o diabo e os anjos caídos que caíram e permanecem na morte. Não, ele veio para socorrer os homens. Por isso ele teve que se fazer carne, para ser aperfeiçoado através do sofrimento humano pelo qual nós todos passamos, mas passando imaculadamente, sem ceder ao pecado, e assim poder nos conceder a salvação. E o autor ainda faz um alerta para os perigos de negligenciar quem foi Jesus. Agora, Cristo nos é apresentado como sumo sacerdote do Senhor, ou seja, ele é o Filho que herdou toda a autoridade do Deus Pai e, por isso, é maior que Moisés. E, novamente, aqui a gente abre um parêntese para lembrar que este livro é uma carta direcionada aos hebreus e que, por isso, ela tem tentado desconstruir o mito de que Jesus Cristo não era Deus, que ele era mais um ser humano. Era necessário, então, acabar, extirpar com a rejeição de Cristo Jesus. E tudo isso sendo feito, é claro, com argumentos bíblicos, argumentos embasados na própria palavra. Nós devemos sempre estar buscando ao Senhor e buscando estar na presença dele, confessando os nossos pecados, porque agora nós temos um sumo sacerdote que entende as nossas iniquidades, que entende as nossas tentações, os problemas pelos quais nós passamos. Por isso, ele é capaz de se compadecer de nós, pois ele também passou por essas tentações. Contudo, a grande diferença é que Cristo passou por todas essas tentações, mas jamais pecou. Agora o autor vai provar porque Cristo era maior que os sumos sacerdotes, que os sacerdotes da antiguidade, ou seja, da história dos judeus. Aqueles antigos eram eleitos de Deus e carregavam a responsabilidade de oferecer sacrifícios em propiciação dos pecados tanto da nação quanto deles próprios, uma vez que eram homens sujeitos a falhas e tinham seus pecados. Mas Cristo foi diferente, ele jamais buscou glória para si mesmo, mas mesmo assim foi glorificado pelo Pai. O seu sacrifício é santo, é imaculado, e ele é maior do que qualquer outro sacrifício que poderíamos prestar. Esse texto de Hebreus 1 até capítulo 5, verso 10, é basicamente uma tese conseguindo provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele era realmente o autor da salvação. É uma exposição argumentativa, com argumentos embasados na própria palavra. Bom, galera, do verso 11 do capítulo 5 até o final do capítulo 6, que é o nosso texto referência, nós temos basicamente um sermão sobre a necessidade de nos aprofundarmos na fé e no conhecimento de Deus. E como nós bem sabemos, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo só vem através do conhecimento da palavra. Como podemos dizer que seguimos uma pessoa a qual não conhecemos realmente? Como podemos seguir uma pessoa sem profundamente conhecê-la? Contudo, muitos de nós, a maioria, ainda são como crianças na fé. E na metáfora que o autor explica, essa maturidade espiritual é o que a gente precisa buscar. Nós precisamos passar pela fase em que somos alimentados por outras pessoas com uma comida mais pastosa, como um leite,
como algo fácil de digerir, ou seja, com a superfície do conhecimento de Cristo, com a superfície do conhecimento da palavra, para que com o tempo nós possamos conseguir digerir coisas mais sólidas, mais profundas, consigamos entender um pouco melhor o texto e que possamos chegar num ponto em que podemos nós mesmos nos alimentar, em que nós mesmos possamos buscar o conhecimento e que não precisaremos mais de outra pessoa para nos alimentar. E ainda mais tarde, ainda mais para frente, possamos nós sermos aqueles que irão alimentar aquelas crianças, aqueles bebês na fé. E que a gente possa então buscar realmente isso, que possamos buscar amadurecimento na fé, que possamos buscar profundidade na palavra e no conhecimento de Cristo. É isso aí, galera, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente fica por aqui, continua firme, falta menos de um mês para a gente acabar a leitura bíblica da Bíblia inteira. E vamos que vamos, até semana que vem. Valeu! E aí, já leu a Bíblia hoje?